Hoje em dia, o que não falta é manual para criar filho, né? E isso me deixa um pouco preocupada, porque apesar de ser algo positivo, né, no sentido de você ter mais conhecimento, saber como lidar melhor com uma criança, com um adolescente, por outro lado, o excesso de conhecimento, de informação, ou melhor, de direcionamentos, né, de regras, pode contribuir para um sentimento de autocobrança, de culpabilização, de frustração, caso você não esteja agindo de acordo com o que os manuais indicam para você fazer. E é por isso que eu gostei tanto do livro, o livro que vocês gostariam que seus pais tivessem lido, e é da psicoterapeuta Philippa Perry. Esse aqui, não sei se vai dar para... Ah, aqui, isso. Daqui dá para ver melhor. É um livro que foge mais da ideia do filho como um objeto a ser aperfeiçoado e vai mais numa linha de como você está estabelecendo essa relação com seu filho, olhando não só para o seu filho, né, como ele pode estar se sentindo, como é que ele busca agir diante daquilo, como também para você mesmo. Inclusive, o livro vai trazendo alguns exercícios que trabalham bastante nessa parte do autoconhecimento, de você entender melhor a si mesmo, entender quais são os possíveis gatilhos que estão ali no relacionamento com seu filho, e isso com certeza contribui para que a sua relação, não é que não vá ter desafios, momentos ruins, momentos difíceis e cansativos, mas que a relação se torna um pouco mais leve quando você tem diferentes olhares sobre a forma de construí-la. Então, hoje eu vou compartilhar com vocês os principais ensinamentos que esse livro me deu. Não só ensinamentos, mas questionamentos, reflexões. E eu acredito que isso também vai contribuir com a sua vida, não só para as pessoas que são pais, né, que estão cuidando de uma criança, mas também para as pessoas que têm a convivência com crianças no cotidiano e até para quem pensa em ser pai, mãe algum dia. Por exemplo, eu não sou mãe, mas eu tenho sobrinhas e muitas das situações trazidas no livro eu consegui me enxergar. Então, esse vídeo é para qualquer pessoa, curiosos, pais, mães, enfim, cuidadores, que queiram, que tenham a relação com crianças no seu cotidiano, ou se não, esporadicamente. Para quem caiu de paraquedas aqui, eu sou Letícia Lira, psicóloga clínica, e aí eu já aproveito para pedir para você curtir, para você se inscrever, ativar as notificações, porque toda semana eu posto um vídeo aqui sobre livros, filmes, psicologia, afetos humanos, e isso ajuda no crescimento do meu canal também. Então, já te peço para curtir, já para fazer tudo isso logo antes de começar o vídeo. Tem uma frase do livro que me chamou muita atenção, é essa: se você sempre se pega desejando umas férias dos seus filhos, provavelmente precisa, na verdade, de umas férias dos sentimentos que eles despertam. Essa frase me chamou muita atenção, achei ela muito forte e significativa. Mas é justamente essa ideia nuclear que norteia o vídeo, como a nossa criação influencia na maneira como a gente se porta, age com os nossos filhos ou com as crianças que estão no nosso entorno. Influencia, inclusive, nos nossos acertos, nos nossos erros. Sim, erros. Erros vão existir inevitavelmente. E tá tudo bem, porque tem como reparar isso e eu vou te explicar como no final do vídeo, então fica aqui comigo. O primeiro ponto desse livro que me chamou a atenção é o quanto a gente tende a se identificar com os nossos pais quando nós somos pais, quando a gente começa a criar, cuidar de uma criança, mas a gente também se esquece que nós também fomos crianças e que a gente também esquece de se identificar com a criança que nós fomos na idade que os nossos filhos têm. Por exemplo, você já parou para pensar como você se sentia quando tinha 5, 6 anos? Como era a relação com seus cuidadores, os responsáveis adultos que estavam ali com você? Então, essa relação, ela vai refletindo totalmente na relação que você tem atualmente com os seus filhos, com as crianças que te norteiam, crianças, adolescentes também. Pode ser que a nossa experiência de infância traga alguns sentimentos relacionados à maneira como os adultos que nos norteavam se sentiam com a gente muitas vezes. Então, muitas vezes acontece dos adultos, dos pais, cuidadores, sentirem que a criança é irritante, pegajosa, manhosa, malcriada, destrambelhada. Então, tudo isso são características que geram na criança sentimentos. A criança pode até não verbalizar, mas ela percebe, ela sente, né, de alguma forma, ela sente uma certa rejeição,
ou uma sensação de solidão, abandono, né? E isso vai ficando com a criança. E aí o comportamento dos seus filhos ou das crianças que estão no seu entorno pode remeter, pode te fazer lembrar de situações em que você se sentiu justamente rotulada, ou se sentiu rejeitada, ou se sentiu não enxergada, não vista, não compreendida, né? Não acolhida, não protegida. Então, tem uma série de sentimentos aí não trabalhados na infância que podem reaparecer, ressurgir, quando a gente começa a lidar com crianças que estão na faixa etária, mais ou menos, de desenvolvimento, que a gente vivenciou essas lacunas emocionais da nossa vida. Uma boa maneira de começar a observar isso, que é até sugerido pela autora do livro, é começar a perceber os momentos de nervosismo, de irritação, de indignação, de autodesprezo, distanciamento, tédio. Quais são esses momentos? Será que é realmente por conta de um fato presente que está acontecendo ali, que está acontecendo na reação do seu filho, numa situação cotidiana? Ou será que isso te remete a alguma coisa que aconteceu com você naquele momento da tua infância, né? Nessa faixa etária que seu filho ou sua filha está? Pensando nesse pano de fundo de como a gente é criado e como isso também reverbera na criação dos nossos filhos, sobrinhos, crianças, enfim, a Philippa Perry, ela traz algumas sugestões, algumas reflexões que eu vou tentar pontuar aqui em tópicos, porque eu acredito que o vídeo vai ficar muito grande e eu acho que fica mais fácil pontuar. E aí, caso eu precise fazer mais um vídeo, eu divido em dois. Mas aí, vou começar a dizer para vocês algumas reflexões que eu achei bem pertinentes. Reflexão número 1, estimule sem julgar. É natural que nós, como seres humanos, queiramos nos enquadrar em caixinhas, estereotipar, julgar, porque isso nos dá uma sensação de segurança, de controle, de como agir, do que esperar das outras pessoas. Mas é interessante que a gente também possa assumir uma postura ativa na criação dos nossos filhos, no sentido de não julgar, né? Mesmo que a gente ache que aquele julgamento seja positivo, como, por exemplo, ai, filha, como você é linda, ou como esse desenho ficou bonito, você realmente é muito talentosa, né? Então, ao invés de a gente ir para o lado do julgamento, mesmo que a gente veja como positivo, a gente pode ir para o lado de como a gente se sentiu vendo aquele desenho, do que a criança precisou para fazer para chegar naquele resultado, o processo. Por exemplo, nossa filha, como você se esforçou para fazer esse desenho? Como esse desenho me transmite alegria, me transmite energia, uma coisa boa. Então, isso seria uma mudança de perspectiva. E a maneira como você se sente como pai e mãe também influencia. Ao invés de você se rotular como um pai ou uma mãe boa ou ruim, saia desse lugar, porque isso evita um certo radicalismo, né, um extremo, e também evita que você se sinta frustrada caso você não esteja enquadrada naquele estereótipo de uma boa mãe ou de bom pai. E também fica um pouco mais fácil de você assumir certos erros, de você conseguir repará-los, de você entender que você é humano, né? De entendermos que nós temos as nossas falhas e que isso vai fazer parte. Não existe manual rígido de criação de filhos. Reflexão número 2, cuide do seu ambiente. Isso é mais importante para a criança do que uma estrutura familiar, por exemplo. Se você tem um ambiente de conexão, tem um ambiente que consegue atender às necessidades básicas da criança, né, de acolhimento, de segurança, de proteção, conexão, isso vai trazer muito mais benefícios. Uma criança que se sente o tempo todo em risco, em perigo, ameaçada, inadequada, ela não tem espaço, não tem capacidade de se voltar para o que realmente importa nessa fase do desenvolvimento, que é apurar a sua curiosidade, criatividade, ser espontâneo e ser livre. Reflexão número 3. Discutir não é o problema, e sim como é que se discute. Toda família vai ter conflito. Não existe isso de família harmônica, que ninguém discute, enfim. Todas as relações vão ter conflitos, vão ter discussões, até porque, se não existe nenhum conflito, isso também termina tirando um pouco da intimidade que pode existir na construção daquela relação. Então, ao invés de evitar conversas, ao invés de acusar, né, de entrar numa competição quem é que vai ganhar a discussão, seja entre pais e filhos adolescentes, seja entre parceiro e parceira, ou parceira, parceiro, parceiro, parceiro,
é melhor que a gente assuma uma postura de vulnerabilidade usando mais o eu, né? Buscando entender o que, que você está sentindo, como é que você se sentiu com a atitude da outra pessoa. Então, fale mais sobre você, fale mais como você se sentiu, ao invés de apontar, ao invés de tentar ganhar a discussão. Reflexão número 4. A maneira como você reage aos seus sentimentos reflete também na maneira como você reage aos sentimentos dos seus filhos. A Philippa Perry traz 3 maneiras de reagir aos sentimentos comuns, né? Universalmente falando. A primeira é a repressão, que geralmente tende a reprimir os sentimentos das crianças, como, por exemplo, fica calada, deixa de fazer birra, né? Já deu, para de exagerar. E existe a dramatização, que é quando você termina exagerando na recepção daquele sentimento, termina dramatizando mais, né? Como o nome já diz. E a contenção, que seria o ideal dos dois mundos, né? Esse equilíbrio, o meio do caminho entre a repressão e a dramatização, que seria reconhecer, validar, estar presente para ajudar e não necessariamente para fazer, ocupar o lugar do que aquele adolescente ou criança poderia fazer, e não se deixar levar pelos sentimentos, como acontece na dramatização. E a maneira como a gente reage e valida ou não valida o sentimento da criança também influencia em outros aspectos, como a construção do instinto que a criança vai adquirindo no decorrer da vida. Se ela entende que tem alguma coisa errada, estranha ali, e os pais não validam, como, por exemplo, ela comeu uma sopa na casa da avó que não gostou. Aí os pais dizem assim: minha filha, você tem que gostar, você tem que comer. Esquece isso, né? Esquece esse que você está sentindo, você tem que comer. Então, essa criança vai aprendendo de alguma forma, assim, num nível muito sutil, que esse é até um exemplo que é trazido no livro, ela vai aprendendo que o desconforto e a estranheza que ela sente não tem valor, ou que talvez não tenha importância. Então, se ela passa, por exemplo, por uma situação de assédio, de abuso, talvez ela não saiba identificar que aquilo seja tão relevante para ser dito para os pais, sabe? Ela sente uma estranheza, se sente mal, mas talvez ela não saiba se os pais realmente vão validar aquilo. Então, o instinto da criança é construído através também da validação, do reconhecimento dos sentimentos que essa criança tem. E aqui uma ressalva muito importante: não adianta a gente negar que existe ciúme, inveja, raiva, todos os tipos de sentimentos que a gente julga, socialmente falando, como algo negativo. Todo mundo sente isso, e uma criança também pode sentir. Então, por exemplo, uma situação muito comum que eu vejo, que tem um irmãozinho e irmãzinha, e a irmãzinha ficou com raiva do outro, né? Fica com ciúme, porque os pais, ela sente que os pais dão mais atenção para o irmãozinho. E aí, muitas vezes os pais teriam medo de falar que essa menina tá com ciúme, né? Tipo, ó, minha filha, eu sei que você está sentindo ciúme, né? Isso é muito chato mesmo, né? Eu sei que você merecia mais atenção. Enfim, isso é validar o sentimento, mesmo que não mude nada na postura dos pais. E às vezes isso pode ser assustador para os pais, porque é como se eles julgassem algum tipo de, poxa, minha filha está sentindo ciúme, não, era para ser unida com o irmãozinho. Mas isso é normal, é comum, todo mundo vai sentir ciúme. E o máximo que pode acontecer é que ela vai entender o que ela está sentindo e vai saber identificar, demonstrar e encontrar outras saídas para demonstrar aquilo que não seja disfuncional. Gente, como esse vídeo já ficou enorme, mas eu tenho tantas outras reflexões para compartilhar com vocês, eu dividi em 2 e na próxima semana eu lanço o próximo vídeo, continuando essas reflexões. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, porque isso ajuda no crescimento do meu canal. Compartilha com os pais, mães, tios, tias, todas as pessoas que tenham esse interesse em cultivar, em nutrir essa relação tão linda.